Olá, queridos! Tudo bem? Professora Iris aqui, mais uma vez, né? Agora, na aula de Educação Física, nós iremos fazer a nossa revisão aí para ver os conteúdos que são aí pertinentes, a gente está observando. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção, colocasse aí as anotações no teu caderno, fizesse os mapinhas mentais, os mapinhas conceituais e bora lá verificar aí os conhecimentos. Então me acompanha, dá uma olhada no slide. Olha só, aula 8.1. Então, nós veremos aqui, nessa aula 8.1, o que, Prof. Iris? Nós veremos aqui aula 1 que fala sobre epidemiologia e atividade física. Depois, aula 2, pirâmide da atividade física. Aula 4, mídia e padrões de beleza. E a aula 5, imagem corporal e atividade física. Certo? E aí, o que nós vimos, Prof. Iris, na aula 1, epidemiologia e atividade física? Nós falamos aqui sobre definições, né? O que é epidemiologia, o que é atividade física, o que é saúde. Nós entendemos aí as relações entre epidemiologia e atividade física. Trouxemos ainda o que mais, Prof? O modelo epidemiológico, determinantes dessa atividade física, os estágios de comportamento da atividade física. Vocês recordam? Pois é. Então vamos relembrar aqui o que é a epidemiologia. A epidemiologia nada mais é do que ela faz parte aí, aliás, das ciências básicas da saúde pública, certo? Perfeito. E aí a gente consegue entender de onde surge esse nome epidemiologia. E nós temos ep de sobre em cima, demio, população, povo, logia, estudo, ou seja, o estudo sobre a população, né? Sobre o grupo populacional. E essa ciência, ela estuda os fenômenos, importante destacar aqui para você, fenômenos, saúde e doença e os seus determinantes em grupos na população. Então, a gente faz essa correlação aí, certo? Tranquilo, né? Beleza. Sobre o modelo epidemiológico, nós vimos aí os níveis de prática de atividade física, os determinantes do padrão de atividade física e as propostas de intervenção. Dentro dos determinantes, nós vimos o quê? Que existem variáveis demográficas, ambientais, social e cognitivas também, a serem ressaltadas aqui. Quando a gente já fala sobre estágio de comportamento, tá? Nós temos aí o da pré-contemplação, contemplação, preparação, ação e manutenção. Vocês recordam? Então, isso é importante que vocês deem uma relida, uma atenção maior nesses pontos aqui trazidos nesse momento, ok? Já falando da aula de número 2, nós falamos aí sobre a pirâmide da atividade física. E nessa pirâmide da atividade física, nós falamos o quê, Prof? Sobre a aplicabilidade da pirâmide, certo? Os níveis dessa pirâmide. Falamos ainda sobre a pirâmide da atividade física e a sua relação com os componentes de treinamento. Vocês recordam? Pois é. Falamos ainda sobre o sedentarismo, entendemos aí ele como é relacionado aí na atividade física. E tivemos aí algumas dicas para iniciar programas de atividade física na busca de saúde. Correto? Tranquilo? Maravilha. Quando a gente fala de estrutura da pirâmide, a gente lembra que ela é composta pelo quê, Prof? Por 4 níveis, certo? Ela tem uma semelhança, ela se parece com a pirâmide alimentar e a gente percebe aí que dentro dessa pirâmide de atividade física a gente tem o quê? A gente tem aí programas de exercícios onde tem condicionamento aeróbio, condicionamento muscular também, certo? E quando a gente observa aí sobre exercício físico, a gente lembra que exercício físico tem uma frequência, existe uma intensidade e existe uma duração a ser observada. Dentro dessa estrutura eu entendo como atividade física sistematizada ou exercício físico, frequência, intensidade e duração. Quando a gente analisa mais de perto essa pirâmide, a gente encontra aí 4 níveis, sendo que no primeiro nível são atividades que a gente deve realizar aí todos os dias. São atividades
relacionadas ao nosso cotidiano. Já no segundo nível, essas atividades deverão acontecer aí de 3 a 5 vezes por semana. Nós temos aqui nessa etapa da pirâmide exercícios aeróbios e de lazer também. Já na etapa de número 3, no nível 3, nós temos atividades que acontecem 2 a 3 vezes por semana, tá? Com a inserção de exercícios de força e de flexibilidade. E no topo da pirâmide, ou em menor escala, tá? A gente tem que buscar diminuir o tempo de inatividade física, ou de sedentarismo, ou de ausência de movimento, né? O tempo sentado, acomodado, não pode ser muito grande. Ele deve existir, mas ele não pode ultrapassar os limites, ok? Por isso que esse topo ele fica em menor escala. Então, essas são as orientações com relação à frequência de treino e o tipo de atividade física, correto? Maravilha. Que mais, Profires? E aí, quando eu começo um programa de exercícios físicos, é importante que eu busque a orientação de um profissional, certo? Um profissional de educação física é a pessoa que vai te acompanhar, que vai te orientar aí nesse treinamento. É importante você observar qual é o nível de atividade física que você está, não se comparar a outras pessoas que já estão mais treinadas ou menos treinadas, porque cada organismo responde de uma forma diferente ao exercício físico, certo? O que mais, prof? Então, você tem que buscar aí, se você for buscar treinos pela internet, tem uma grande atenção aí, se você não tem acesso a uma academia, se você não tem acesso a espaços onde são oferecidos exercícios físicos sistematizados, fique atento aí com relação a esses treinos para ver se você não vai exagerar, se você não vai buscar aí coisas mirabolantes que são impossíveis de ser realizadas e que não são convenientes ao seu biotipo, tá bom? Outra coisa que é importante você observar é que se você sentiu qualquer tipo de sensação de dor, de desconforto, você busque ir parando o exercício gradativamente, você já vá parando, certo? Não quero aqui que você fique aí machucado, lesionado ou tenha algum mal súbito em decorrência aí que você não deu atenção a essa sensação de dor ou de desconforto. Então é importante você ficar atento a essas recomendações, certo? Tranquilo? Que bom! E quando realizar esses exercícios, buscar realizar num local apropriado para poder realizar essas práticas, roupas confortáveis, boa hidratação, calçado adequado, né? Tudo isso vai influenciar na boa execução aí desses exercícios físicos, certo? E aí, como eu já falei, a roupa e o calçado também adequado. Uma outra aula que a prof traz aqui para a gente relembrar foi a aula sobre mídia e os padrões de beleza, na aula 4. E nessa aula nós entendemos aí sobre o que é o corpo, o que é esse corpo na educação física, quais são esses tipos. Nós mencionamos também quais são os padrões e como que a mídia influencia nesse perfil, nesse estilo de corpo. Nós entendemos também que não tem como sermos iguais, porque temos uma diversidade muito grande e essa diversidade ela é humana, é cultural, ela é física, ela é no geral. Então somos diversos, somos muitos, temos muitas capacidades, muitas qualidades, muitos defeitos, temos muitos padrões diferenciados. Então não há, na realidade, como seguir um único padrão, porque somos diversos. Observamos também sobre a fragilização e a submissão adolescente e ressaltamos aí sobre a atividade física, a saúde e a estética, correto? Quando a gente fala de diversidade, eu já falei para vocês, nós somos muitos e nós somos totalmente diferentes e tá tudo certo, tá tudo bem. A gente precisa respeitar isso, não tem como pensar em padrões de beleza, padrões de estética, se somos todos diferentes, correto? Ficarmos atentos aí à questão da manipulação da mídia,
saber, observar se não estamos sendo aí manipulados, né? E o quanto estamos sendo manipulados. Entendemos que temos diversos tipos de corpos, né? Nós vimos aí que existem 3 tipos aí muito importantes a gente relembrar, que é o ectomorfo, o mesomorfo e o endomorfo. Lembrando que esse primeiro aqui, ó, o ectomorfo, tem uma estrutura corporal aí mais alongada, né? Pouca massa muscular, quase nada de gordura, porém o corpo é mais alongado, esguio, né? Comprido, né? Quando a gente observa esse segundo grupo aqui de pessoas, nós já temos aí um padrão mais equilibrado, são pessoas mais atléticas, definidas, com boa definição muscular, certo? E nesse último grupo nós já encontramos pessoas com corpos mais arredondados, mais avolumados. E aí nós encontramos as pessoas que são obesas, certo? Tranquilo? Beleza, então. E aí, quando a gente observa sobre padrões, a gente percebe que existe uma manipulação muito grande. Uma manipulação com utilização de aplicativos, de programas, né, de interfaces aí que são utilizadas para dar um novo visual, tornar esse visual atraente aí. E a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso, tá? Porque senão você pode acabar não resistindo, não sucumbindo aí e se sentir inferior com relação ao que você observa na mídia, tá? O que mais, prof? A gente observa aí que tem evidências de que a atividade física regular, em especial aí na infância e na adolescência, vai trazer diversos benefícios. Entre eles nós temos composição corporal, nós temos aí o colesterol, temos aí a melhora desse colesterol, né? A melhora da composição corporal, do colesterol, da pressão sanguínea, a melhora do açúcar no sangue, a melhora da aptidão aeróbica, melhora da força muscular. Também podemos ter como benefício habilidades de movimento, né, melhoradas, a saúde óssea, ok? E aí, o que a gente observa muito é que, em especial desses benefícios aqui, a gente tem um, né, que é da composição corporal, que fica mais evidente, ficam corpos mais atraentes, né, mais definidos, mais bonitos, mais bem aposturados, certo? E a gente tem que usar essa expressão aqui para fazer funcionar. O nosso corpo tem que trabalhar a nosso favor, certo? Ele tem que trabalhar para nós. E aí, quando temos a utilização da atividade física regular, sistematizada, bem organizada, bem planejada, eu vou me beneficiar desses e de outros, né? Benefícios aí evidentes aí através das pesquisas científicas. Entramos na nossa próxima aula aqui para ressaltar sobre a imagem corporal e atividade física. Então, quando a gente olha para uma imagem como essa, às vezes não é condizente o que eu olho no espelho. E às vezes há um desacordo, há um desconforto, há uma contradição entre o que eu espero e o que eu sou, né? Entre o que eu vejo no espelho. E aí a gente tratou sobre o quê, prof? Nós falamos sobre o ciclo desse corpo padrão, falamos dessa imagem corporal, falamos aí que pode ser levado até a instabilidade emocional, se a gente não tomar cuidado. Podem surgir aí os transtornos dismórficos corporais, como anorexia, bulimia e vigorexia, certo? Esses são os principais transtornos. E trouxe para vocês aí algumas recomendações inteligentes, importantes de serem observadas. Tranquilo até aqui? Beleza. E aí, como eu falei para vocês, nós temos os 3 principais aí, os mais conhecidos. Então, nós temos aqui anorexia, tá? Temos bulimia e vigorexia. Na anorexia, nós percebemos aí que acontece, em especial nas meninas, né, nas moças, um padrão de corpo muito fino, com ausência de massa muscular, muitas vezes esquelético, né? Então a pessoa
se olha no espelho e não se percebe dessa forma, se percebe aí acima do peso, se percebe de uma maneira diferente do que ela é, correto? E acaba aí ignorando a alimentação em busca de chegar aí no objetivo de ter um corpo o qual ela idealiza, tá? Quando a gente pensa agora em bulimia, nós temos já uma pessoa que se alimenta ou que recusa o alimento e que aí sente a consciência pesada e tenta de alguma maneira fazer a expulsão desse alimento ingerido, tá? Então essa pessoa até ingere o alimento, mas ela sente uma pressão interna de que aquele alimento, aqueles nutrientes não era para ela, que aquilo ali vai a tornar mais gorda, mais obesa, acima do peso, tem esses pensamentos errôneos. Então ela recusa aí o alimento. E a vigorexia, nós temos aí, ela vai se apresentar em relação aí principalmente nos rapazes, onde eles se utilizam aí do exercício físico, só que esse exercício físico de forma excessiva, né? E aí eu já falei para vocês que até água em excesso faz mal. Então, se água em excesso faz mal, o exercício também. Exageradas cargas, né, de forma exaustiva, com pouco tempo de descanso, com a implementação aí de suplementos anabolizantes e outros, né? Que aí essa pessoa ela se enxerga ainda muito magra, muito fina, com pouca estrutura corporal e quando ela se olha no espelho, ela não reconhece a pessoa que está ali. Então, ela quer ser maior, quer ser grande. Essa figura, essa pessoa quer ser ter mais volume muscular. E aí, como eu falei para vocês, nós temos um ciclo, e esse ciclo a gente observa aí dois momentos interessantes, né? Esse primeiro aqui das mulheres adolescentes com um pouco mais de idade, com menos peso, né? O que acontece? O que passa na cabeça, prof? Um sentimento aí, um medo de engordar, um desejo permanente de emagrecer, tá? Um outro grupo que a gente percebe são dos rapazes, né? Dos homens adolescentes, com um pouco mais de idade, um pouco mais de peso ou músculo, né? Que a gente está falando de músculo, não exatamente o peso, e sim mais músculo. E aí existe o que? Uma preocupação excessiva. Excessiva com o quê, prof? Com alimentação, com exercício e, em especial, com exercício físico. E o que isso pode causar na cabeça dessa pessoa? Pode levar a uma depressão, pode levar a um transtorno dismórfico corporal, quando essas situações aqui que eu listei e apontei para vocês, elas ficam sem controle, ok? O que mais, prof? O que vem então de sugestão? Você deve evitar exercícios excessivos, exaustivos, cansativos exames procurando aí defeito, tá, no seu corpo. Isso aí vai levar dias, horas, vai levar uma paranoia, então evite. Alta frequência na verificação dessa sua imagem na frente do espelho, toda hora tentando corrigir, toda hora tentando melhorar. Não que não possa acontecer, mas quando isso se torna algo excessivo, ele se torna prejudicial. O que eu devo fazer então, prof? Procurar especialistas, um psiquiatra, um psicólogo, nutricionista e um profissional de educação física para te ajudar, certo? E aí, revisão feita, te chamo aqui para fazer essa avaliação e venho aqui falar contigo, que a gente conversou um pouquinho meio distante, né? Vem aqui comigo, tá? E aí é importante que você tenha atenção aí para o que a gente conversou, certinho? E aí, sucesso para ti nessa avaliação, que ela tá show. Tchau, gente!